Olá pessoal, convido vocês a me acompanhar em mais um vídeo aula. Dessa vez vamos fazer a correção de uma atividade sobre o conteúdo comparando frações. Então nós temos aqui uma situação, um problema que diz o seguinte: tio Antônio adora provocar seus sobrinhos com charadas. Certa vez ele deu uma barra de chocolate a cada sobrinho e perguntou: em um inteiro, há quantas metades, terços e quartos? Ou seja, em um inteiro, há quantas metades, terços e quartos? Nós aprendemos que quando nós nos referimos ao denominador de uma fração, nós utilizamos essas palavras. Se é um 2 como metade, 3 terço e 4 quartos, 5 quintos e por fim, né? Então, assim, os seus sobrinhos não ficaram para trás e disseram o seguinte sobre cada enunciado. Ivo falou: comi uma barra de chocolate inteira. Então, se ele comeu uma barra de chocolate inteira, nós entendemos que ele comeu um todo, correto? Ele comeu uma barra de chocolate inteira. Agora vamos para cá, ó. Ele comeu uma barra de chocolate inteira. Supondo que esse chocolate, claro, aqui tem um cantando do ciclo, um todo significa tudo isso aqui, né? Então ele comeu a barra de chocolate todinha, então ela comeu o inteiro. Carlos disse o seguinte: eu comi 8/8 da barra. Ou seja, se ele pegou esse inteiro aqui e dividiu em 8 partes iguais, ele também comeu tudo, certo? Comi a metade da barra de chocolate. O que significa metade da metade? Vamos comparar bem aqui esse símbolo. Eu escrevi isso aqui para nós fazermos essa comparação como se fosse uma barra de chocolate, né? A metade corresponde a um meio. E a metade da metade? Um quarto, aqui, certo? As mesmas representações, elas estão em tamanhos iguais, porém a divisão que estão feitas diferente. Ou seja, no denominador de cada fração é que nós temos a parte no qual se refere aí, o meio, metade, um quarto, um oitavo, enfim. Lara disse o seguinte: eu comi a metade da barra. Ou seja, então nós vamos ter que responder alguns itens. O item A, ele pergunta o seguinte, sobre a pergunta, né, do tio Antônio. Quando ele se refere à metade, quando ele se refere à metade, era como se fosse o quê? No caso, metade, aqui, ó, aqui o inteiro, e metade é o quê? 2. E terço, quando eu falo de terço, é o quê? 3. E quarto? 4. Olha o exemplo aqui. Então, de acordo com a fala dele, nós temos, né, representando essa linguagem dele, nós temos metade 2, terço 3 e quarto 4. Para o item B, ele pergunta o seguinte: quem comeu mais, Ivo ou Carlos? O que Ivo fez? Comeu tudo, comeu a barra de chocolate todinha. E o que Carlos fez? Ele comeu 8/8. 8/8 escreve assim. E isso é igual a quê? 8 dividido por 8 é igual a 1. Então isso corresponde a um inteiro. Ou seja, os dois comeram a mesma quantidade. Comeram a barra de chocolate todinha. Ok? Escreva a fração que representa a quantidade de Sara. O que Sara disse? Comi a metade da metade. Ou melhor, comi a metade da barra de chocolate. Se ela comeu a metade da barra de chocolate, isso quer dizer que Sara, né, ela comeu o quê? Sara comeu um quarto. Ok? Sara comeu um quarto, que foi o que ela representou aqui. A metade da metade. Qual é a metade da metade? Um quarto. Porque se eu fosse distribuir aqui, eu distribuiria um quarto aqui, que daria o quê? Daria a metade, né? Então foi o que Sara fez, comeu a metade da metade. E o que Lara fez? Lara, ela conseguiu comer aqui, né? Lara comeu, o que ela comeu? Ela disse que comeu a metade da metade
né, da barra. Qual é a metade da barra? Então, aqui 1/4 é a metade da metade. E a metade da metade que ela comeu aqui, de acordo com o que ela disse, eu comi a metade da metade da metade da barra. Ela comeu isso aqui, ó, 1/8 da barra. Então, qual a fração que representa? 1/8. Só para que a gente entenda melhor. Sara comeu isso aqui, certo? Que é a metade da metade. E a outra comeu, Clara comeu a metade da metade da metade. Então, a metade da metade da metade é isso aqui. Só para que a gente entenda na forma, né, de representação geográfica aí, né, geométrica, melhor dizendo. Então, tá aqui. No item D, ele pergunta o seguinte. Uma metade é igual a quantos sextos? Olha só. Uma metade é igual a quantos sextos? Ele falou sextos. Isso quer dizer que eu teria uma fração com o denominador 6. Qual é a metade de 6? 3. Então, isso quer dizer que 3 sextos é igual... Quando ele pergunta a metade, ele diz assim, a metade é igual a quantos sextos? A metade de 6 é o que, gente? 3. Certo? Só para que você entenda aí, a metade seria 3. E na mesma pergunta é assim, e quantos décimos? Qual é a metade de 10? Outra fração aqui é 5, ou seja, nós temos o quê? 5. Então, quando ele pergunta, uma metade é igual a quantos sextos e a quantos décimos? 3 e 5. No mesmo item, ele ainda fala isso, ó. Uma terça parte é igual a quantos sextos? Ou seja, uma terça parte é igual a quantos sextos? Novamente, eu tenho como a minha fração aqui, né, só para separar aqui, nós temos como denominador da fração 6. Ou seja, quando ele fala terça parte, essa terça parte é 6 dividido por 3. E quanto que é aqui 6 dividido por 3? Para que a gente compreenda. Então, se eu tenho 6 dividido por 3, né, 6 dividido por 3 é igual a quê? A 2. Então, qual é a terça parte de 6? 2. E quando ele pergunta, e quantos nonos? Ou seja, quanto que é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é 3. Lembrando que os denominadores dessas frações aqui, os denominadores dessa fração poderia ser representado da forma como ele disse. A terça parte, né? A terça parte do sexto, né? Do sexto, como eu disse, esses números são feitos a leitura dessa forma. Então, a terça parte de quantos sextos? Então, isso quer dizer que é 6 dividido por 3, vai dar 2. E de um nono, ou seja, qual é a terça parte de nono? Ou seja, 9 dividido por 3, 3. Então, essa aí foi o enunciado do exercício 1, né, de acordo com o que foi exposto aí, né, pelo tio e seus sobrinhos, tá bom? Tio Antônio e seus sobrinhos. Para o item seguinte, foi dado o seguinte enunciado. Você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representa a mesma região dessa figura? Então vamos aqui, ó, presta atenção. Eu não vou representar, né, pela figura, porque assim, é uma das formas fáceis de se responder isso aí. Ele diz o seguinte, 2/3 e 4/6 de uma figura. Ele está afirmando aqui que é a mesma coisa. Será que é importante a gente saber que aqui nós estamos comparando fração. E nessa comparação de fração, nós temos o seguinte. Como é que eu vou comparar uma fração se ela tem denominadores e numeradores diferentes? Nós já sabemos 3 regras. Uma delas é, quando uma fração ela tem denominadores iguais, mesmo denominador, qual é a maior fração? Quando ela apresenta o maior numerador. Isso é uma regra. O segundo tópico é o seguinte, quando uma fração tem numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. E quando a fração ela tem numeradores e denominadores diferentes, como é o caso aqui, aí existe alguns métodos de você descobrir. Nós temos o MMC, que é o mínimo comum. Você tiraria o mínimo comum de 3 e 6.
que era para você saber qual era a fração equivalente, ou você inverte aqui os denominadores para multiplicar as suas frações. Mas como isso? Por exemplo, se eu fosse tirar o mínimo múltiplo comum aqui, eu teria o quê? Eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 6. Eu ia dividir em fatores, né, primos. Ou seja, se eu fosse dividir por 2, tinha que repetir o 3 e 6 seria dividido por 2 é igual a 3. E novamente por 3. Não é isso? Aqui eu teria o quê? 1 e 1. Multiplicando 2 vezes 3, 6. Isso seria um dos meios de eu fazer essa, para mim encontrar, né, qual das frações seria o maior. Ou se elas seriam iguais. Isso é um dos métodos. Porém, eu também posso usar, para fazer isso aqui, o seguinte método. Eu poderia pegar aqui, que é o princípio também de equivalência, não deixa de ser, né? Por exemplo, esta fração, eu pego esse denominador, venho para cá, ó, multiplico o numerador e o denominador. Se eu fizer isso aqui, eu tenho o quê? Observe. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Agora eu vou pegar esse denominador e colocar bem aqui, ó, vezes 3 e vezes 3. 4 vezes 3, 12. E 6 vezes 3, 18. Bom, é mais um meio que eu tenho para representar esse princípio de equivalência. Se eu fizer pela essa multiplicação do denominador da fração seguinte, o que eu vou encontrar aqui, gente? Eu vou encontrar o mesmo denominador. Não é isso? Mesmo denominador. Ó. E se eu tenho denominadores iguais, como é que eu vou saber se a fração é maior, menor ou igual? Olhando para o numerador. Aqui eu tenho denominador e numerador, o quê? Iguais. Portanto, eu afirmo sim que essas frações são iguais. Certo? Então, existem esses dois métodos de você estar utilizando para responder os itens. Tá certo? Para o item seguinte, tá? Para o item seguinte, separar bem aqui, nós temos o item 3 do exercício. Diz assim: em uma empresa, 1/3 dos funcionários usam o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usam ônibus. Qual é o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Novamente aqui, 1/3 usa o metrô e 1/5 usa ônibus. Aqui nós temos um princípio, né, que é uma regrinha básica para nós encontrarmos qual é a maior fração aqui. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Ou seja, 1/3 é maior que 1/5. Se isso quer dizer que 1/3 é maior que 1/5, então o maior número de funcionários utiliza qual transporte? O metrô. Certo? No exercício 4, nós temos também, né? No exercício 4, nós temos alguns itens aqui que nós vamos utilizar o sinal de maior, menor ou igual. Deixa eu representar bem aqui o exercício 4 com esses símbolos, né? Lembrando que sempre o sinal maior é aquele que vai estar aberto para determinado número ou determinada fração, tá certo? Então nós vamos utilizar, vamos estar nesse item utilizando esse símbolo, como vocês percebem aí, e nós vamos pegar essas afirmações aqui e dizer se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Ele disse aqui para o item A, que o item A, 1/3 é maior que 1/6. Isso é verdadeiro ou é falso? Olha o que eu disse, numeradores iguais. O denominador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Portanto, essa daqui ela é verdadeira. No item B, diz que 1/3 é igual a 2/6. Nós temos aí denominadores, frações com denominadores e numeradores diferentes. Eles estão dizendo aqui que há um princípio de igualdade. Se eu fosse tirar o MMC aqui, né, eu seria o maior, então seria 6. Se eu fosse pelo princípio de equivalência, se eu multiplicar 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18,
3 vezes 2, 6 e 3 vezes 6, 18. Ou seja, isso quer dizer que a afirmação aqui ela é verdadeira. Um terço corresponde o mesmo que 2 sextos, ok? Então são frações iguais. Aqui na opção C, ele disse que um terço, novamente, ele chega a ser menor que 3 sextos. Um terço ele é menor que 3 sextos. Isso é verdadeiro? Nós temos aí o quê? Nós temos frações diferentes, numeradores e denominadores. Então, como é que eu vou saber? Eu vou saber pelo princípio de equivalência. Então, é como eu disse. Se você pegar aqui esse 6 e multiplicar aqui, né, se você pega o 6 e joga bem para cá, 6 vezes 1 e 6 vezes 3, aqui eu tenho o quê? 18, ou melhor, eu tenho aqui 6 e 18. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18. Se eu pegar esse 3 e jogar para cá eu tenho o quê? 3 vezes 3 e 6 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Sabendo disso, nós vamos voltar lá para aquela primeira regrinha. Quando as frações têm o mesmo denominador, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. E quem tem o maior numerador aqui? Essa aqui. Essa fração 9, 18 avos é equivalente a 3 sextos. Então essa pergunta aqui também ela pode ser verdadeira. No item D, diz o seguinte, que 2 terços é menor que 1 terço. 2 terços é menor que 1 terço. Quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que apresenta o maior numerador. Não. Quando as frações elas estão iguais, denominadores iguais, a regra diz o seguinte: frações de denominadores iguais, que é o caso aqui, 3 e 3, ó. O que vai diferenciar aqui é aquela que apresenta o maior numerador. Então, nesse caso aqui, de acordo com o sinal, vai ser falso, porque o maior numerador é o do 2 terços. Então, a opção aí ela é considerada uma opção falsa, né? Para o item E, diz o seguinte: 2 terços é igual a 3 terços, ó. 2 terços é igual a 3 terços. Essa afirmação é verdadeira? Claro que não. Eu acabei de dizer que quando denominadores são iguais, a fração maior é que tem o maior numerador. E aqui nós temos o 3 como maior que 2, portanto, essa afirmação também ela chega a ser uma afirmação falsa. Para o item F, diz que um quinto é igual a 2 décimos. Será se isso é verdadeiro? Um quinto é igual a 2 décimos. Se nós lembrarmos aqui um pouquinho, né, da questão que está lá aqui acima, a questão B, ó, se nós levarmos em consideração a esse item, um quinto é metade de 2 décimos. Ou seja, ele pode ser metade de qualquer fração, não pode? Então, se isso representa metade, isso quer dizer sim que essa fração ela pode ser uma igualdade, são valores iguais. Portanto, ele corresponde como um item verdadeiro, sim. Para o item G, diz que 2 terços é igual a 3 sextos. 2 terços é igual a 3 sextos. Será que isso é uma afirmação verdadeira? Vamos aqui utilizar esse mesmo princípio aqui que eu usei no item C. Para me saber, eu vou para o princípio de equivalência. Se eu não quero tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar, por exemplo, o denominador 6. Eu vou colocar aqui
antes da fração primeira. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3, 18. Certo? 18. Para que a gente compreenda qual foi a fração equivalente que eu encontrei aqui. Eu encontrei esta fração aqui. Quando eu fiz isso. Ele está dizendo que isso é um princípio de igualdade. Se eu pegar aqui essa fração, pegar essa fração 3 e multiplicar por 3 e pegar aqui o 6 e também multiplicar por 3, que fração eu vou encontrar? 3 vezes 3, 9 e 3 vezes 6, 18. Você percebe que os denominadores eles são iguais, mas o numerador não é. Então, essas frações, elas são frações diferentes, ou seja, essa afirmação aqui ela é uma afirmação falsa, tá? Ela não é verdadeira. Para o item H, diz que 2 terços é maior que 2 sextos, ou seja, 2 terços é maior que 2 sextos. Então aqui não há que discutir, não vamos fugir à regra. Numeradores iguais à fração maior que tem o menor denominador, portanto, é uma afirmação verdadeira. Essa foi, portanto, a correção de um exercício quando se refere a comparando frações. Espero, né, que nós possamos ter tirado essas dúvidas e que vocês realmente tenham aprendido sobre comparando frações. Ok? Muito obrigado.